Bom dia, igreja. Um feliz sábado para todos vocês. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês, estar na casa do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês algo que eu meditei essa semana. Eu passei a semana inteira pensando em um versículo. E é bom quando a gente medita num único versículo, porque a gente consegue comprovar aquilo que a palavra nos diz, que ela se renova a cada manhã. O mesmo versículo te dando várias mensagens, trazendo várias mensagens numa mesma passagem bíblica, tem que ser Deus falando, não é verdade? Salmos capítulo 30, versículo 5, o último pedaço, onde diz o seguinte: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Tem uma cidade chamada Jan Mayen, na Noruega. Essa cidade é a cidade mais nublada do mundo. Sabe quantos dias tem amanhecer, tem um sol de manhã lá? 34 dias por ano. 34 dias por ano, eles têm a chance de olhar para o céu e ver um sol nascendo. É tão bom a gente acordar com aquele solzão bonito, não é verdade? Uma vez, uns dizem que foi Albert Einstein, então eu vou usar esse nome para explicar o que eu quero dizer para vocês. Albert Einstein foi contestado por um professor sobre a existência de Deus, e ele perguntou: professor, existe noite? Professor, é claro que existe noite. Ele: não, professor, na verdade a noite é a ausência do dia. Existe escuridão, professor? Claro que existe escuridão. Não, a escuridão é a ausência da luz. Existe frio? Não, o frio, ele é a ausência do calor. Então, na verdade, você não crer em Deus é nada mais, nada menos do que a ausência dele na sua vida. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Hoje nós temos acordado muitas das vezes de manhã sem algumas certezas de como é que vai ser o nosso dia de amanhã, como vai ser a nossa semana, não é verdade? Como vai ser a semana dos nossos parentes, como vai ser o nosso trabalho. E assim como lá na Noruega, na cidade que eu disse para vocês, eles sabem que existe um sol da manhã todos os dias. Não é porque existe uma ausência do amanhecer que o sol não exista. Não é porque você não está vendo muitas das vezes os milagres acontecendo na sua vida que eles não existem. Ou até mesmo que eles não estão acontecendo, você só não está vendo. Assim como aquele sol da Noruega, passa só 34 vezes no ano, mas ele está nascendo todos os dias, para todos nós. Cristo e os milagres de Cristo têm vindo de encontro a você todos os dias, só de você despertar. E ele um dia disse que ele voltaria. Aquela cidade da Noruega, eles sabem que um dia aquele sol vai aparecer, pelo menos 34 vezes por ano. Eu vou te dar uma certeza: Jesus está voltando. E ele vem. Ele vem para me buscar. Ele vem para te buscar. Eu posso ouvir um amém? Eu sei que para você está um pouquinho mais difícil de cantar, então nós vamos entender perfeitamente. Você que está em casa me assistindo, você pode cantar comigo, você está sem máscara, né? Mas eu quero te dizer que ele vem. Assim como aquele sol só vem em 34 dias, Jesus vai vir uma única vez agora, para te buscar e para me buscar. E é nesse espírito que eu queria te convidar para cantar esse hino. Ele vem, com essa mesma convicção. Eu queria convidar você a ficar de pé, se você puder. Cante de acordo com as suas limitações. Você em casa canta com a gente. E seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Ele vem me buscar.
tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro face a face, o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Ele vem, isso é verdade. Ele vem me buscar. Eu quero ir, eu quero morar. Quanto tempo será que vai demorar? Parece que está demorando, né? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro face a face, o verei e me mostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro face a face, o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Como nós anseiamos por esse dia, Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, no Teu santo dia, na Tua casa. E anseiamos, esperamos por esse dia, onde passaremos toda a eternidade contigo, onde não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, mas estaremos eternamente diante do Deus Todo-Poderoso. Faça presença nesse lugar, ó Pai. Toque em cada coração e que cada vida aqui nessa manhã, cada vida que está nos assistindo, sinta a Tua presença e saia diferente do que chegou nesse lugar. É o que pedimos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Pode se sentar. Quando a gente fala em encontrar com Deus, a gente falou santo, 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 3 vezes santo. Parece algo tão distante da gente, né? Santidade. E hoje de manhã eu estava falando para os jovens sobre o processo de santidade. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Que a luz, que as trevas ou a escuridão é a ausência da luz. Sabe como é que você caminha? Como você caminha num processo de santidade? Mais perto de Cristo, mais longe do mundo. Você já parou para reparar que um foco de escuridão não faz a menor diferença no meio da luz? Mas uma vela faz uma grande diferença no meio de todo um quarto escuro?
Pega uma lanterninha do seu telefone e chega lá no meio de um estádio de futebol todo escuro. E você vai ver a diferença que ele vai fazer. Como que você vai enxergar de longe. Caminhando ao lado de um Deus santo. De um Deus que traz luz sobre você. É impossível você se tornar cada vez mais santo. Canta com a gente. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Mesmo que nós não preguemos, as terras vão clamar o nome dele. Todo ser vai clamar o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com
nós cremos nas promessas de Deus, quando nós cremos num Deus santo, nós somos transformados por Ele. Feliz sábado, igreja. Que bom que você veio. É uma alegria muito grande estarmos aqui. É mais um sábado na casa de Deus. E, Márcia, a igreja daqui está bonita, não está, Márcia? Tá, muito legal, né? Muito bonito. É. E foi tirado aquelas tranqueiras dali. Ali atrás, vocês dão uma viradinha, tá lindo. Aqui tá muito lindo. Tá, a igreja tá linda. Tá É só vir. Tá maravilhosa. Nós estamos aqui, você que está em casa nos assistindo, um bom dia para você, é um prazer, alegria também, saber que você está aí de casa assistindo o culto nesta manhã. E, Gabriel, eu quero dizer para você que daqui uns dias, acho que no próximo sábado, pelo que eu estou vendo aqui da igreja, nós vamos ter que filmar a igreja também. Amém? Amém. Louvado seja Deus, eu estou feliz, alegre. Está maravilhosa a igreja, pessoas novas, estou vendo caras novas aqui, estou vendo as pessoas que já têm costume de vir à igreja. A igreja está de parabéns, louvado seja Deus, você que aceitou o convite do Espírito Santo está aqui esta manhã. Que Né? ótimo. E tem muitos lugares ainda, muitos, tá? Amém, Muito. Isso mesmo, Márcia. Pode vir para a igreja. Você que está em casa, venha. Deus prefere que, lógico que você adora a Deus onde você estiver, mas aqui é a casa dele, ele quer que você venha fazer uma visitinha a ele também. Então, Você acha, Márcia, que a igreja está segura, que eu posso vir à igreja? com certeza, com certeza. Pode estar até mais segura do que no Walmart, né? ou na praia, porque a praia também está muito bizada, viu? É verdade, a igreja está segura. Nós temos aí, somos checados a hora que chegamos, aí a nossa temperatura, temos à nossa disposição aí a higienização. Então venha, pode vir tranquilo, né, Márcia? Com certeza. E aqui nós vamos falar sobre as classes que está acontecendo na igreja, a classe da Escola Sabatina. Eu quero parabenizar, em primeiro lugar, os adolescentes, a direção dos adolescentes, Márcia. Muito legal. Hoje eles tiveram a iniciativa de se reunir, a classe se reunir aqui na igreja. Louvado seja Deus. Amém. Ali, aquele espaço atrás da igreja ali. Na capelinha, né? Na natureza, isto. Na capelinha. Nós lá. estivemos lá hoje e foi muito bom. Foi maravilhoso, foi legal. Vamos falar assim na linguagem dos adolescentes, foi legal. Eu não sei falar muita linguagem aí não, mas vamos continuar dizendo, foi legal. Ok? Então, e trazer o apelo aos pais dos adolescentes para que possam trazer os seus filhos para participar da classe. Hoje foi muito bom, eles já fizeram planos lá, eu fui convidado, fiquei lá com eles, para o próximo sábado vai estar maravilhoso. E olha, deixa eu só dar um exemplo para vocês. A Raquel, ela tem quatro filhos, né? Um é adolescente, 3 pequenininhos, assim, de pequenininho. Ela deixou o marido em casa com os 3 pequenininhos e ela trouxe o adolescente dela para cá. Amém. É um exemplo, né? Amém. Amém. E a classe dos adultos, Márcia? O que você está achando? Tá Tá boa? ótimo. Está funcionando? Está funcionando muito, está bombando, como diz o... Então, hoje, na nossa classe, nós tivemos até o Elmer, né? O Elmer já foi para a Califórnia, mas ele estava lá conosco, não é, Éder? Estava conosco lá, são 6:30 da manhã, e ele estava ligadinho na nossa classe. Então, você que está aqui, que por acaso você não tem, é 9:30, gente. Vocês podem dormir até às 9:15, só levanta, passa uma aguinha no rosto e senta e liga, não precisa trocar de roupa, não precisa nada. Agora ainda é mais, não precisa nem pôr
nem aparecer, deixa só mostrando lá o iPad, o Samsung, sei lá o que é. E aí você escuta a lição, não precisa nem você comentar. Escute a lição da escola, a recapitulação, né? Então, quem não está aqui, que não tem nenhuma classe, entre numa dessas que está sendo postada aí. É bom a participação de todos. Eu vou pedir a permissão de uma pessoa que enviou um áudio, dando testemunho de como a classe da Escola Sabatina, a lição da Escola Sabatina, esse trabalho que está sendo feito, mudou a vida dessa pessoa. E eu quero trazer para a igreja para vocês escutarem. Se eu disser, não vai ter o mesmo impacto do que essa pessoa mandou esse áudio. Eu vou pedir a permissão e, se Deus quiser, sábado que vem eu trago para vocês escutarem aqui na igreja. Nós temos também os cultos do sábado que está acontecendo. O culto começa às 11 horas, temos o link, né, que você pode entrar e assistir o culto na sua casa. Eu, particularmente, eu gostaria que você viesse à igreja, que você estivesse aqui conosco. Se você estivesse aqui e pudesse ver a igreja hoje. Você tá ficaria linda. Maravilhado. E eu estou feliz e eu gostaria que desse culto aqui, se não couber, tenha um segundo culto para louvar o nosso Deus. Amém. Ok? O que nós temos mais aí, Márcia? E você pode se cadastrar, né? Você se cadastra nos cultos, né? Para participar do culto da igreja, né? E você vai lá, continua orando e faça o seu cadastro. E se você não souber lá o link lá do seu cadastro, não souber como fazer o cadastro, procura o Gerson, ok, Gerson? Procura o pastor e ele vai te dar todas as coordenadas. Mas o Gerson tem que dar o número dele do telefone para poder chamar, que não é todo mundo que sabe, e o número do pastor também, para poder saber. Tá aqui o número deles. E o Gerson está ali dizendo para nós aqui que está no grupo da igreja o número do pastor e do Gerson. Liga, porque não tem como você perder o culto da igreja, viu, Márcia? Porque eu só assisto porque tem minha filha, mas tem muita gente que é como eu não entro nesses trem, é muita complicação. Então, você liga para alguém, pede ajuda, se você não sabe, pede que liga para eles e manda eles fazerem direitinho para você entrar, entendeu? Mas assista. E a igreja, ela continua adorando a Deus nos pequenos grupos, todas as terças-feiras, às 7h30, ok? Através do Zoom. O ID é 243-246-2473. Quem decorou aí? Quem não decorou, vai lá nas informações da igreja e busque, você vai encontrar. Os cultos de sexta-feira também estão acontecendo, a partir das 8 horas. Né? Temos os cultos das sextas-feiras. As quarta-feiras. Isso, aqui está sexta. Não, quarta também. Quarta, os cultos de quarta eu pulei. Está acontecendo os cultos de quarta também, às 8h30. O encontro de oração, você pode participar lá também. Temos os dízimos e as ofertas, Márcia. Você pode vir à igreja, trazer suas ofertas. Você pode colocar na caixinha de correio ali e tem o GIF, né? Isso. Tem um local aqui. É ótimo, gente. Informatizado aqui. Esse informatizado você também só pede. Se você souber, você põe o aplicativo e aí só é você clicar. 1, 2, 3, 4, 5, vai. Num minuto você faz a doação. 1 minutinho. Então, é simples. Temos que dar os parabéns aí aos aniversariantes do mês de agosto. Quais são, Márcia? Lucimeire, é a Meire, né? A Meire, é o Guilherme, é o filho dela, o pequenininho. A Júlia, é a sua Júlia, né? Júlia, né? É a Júlia, fez aniversário no dia 9 de agosto. Vai fazer. Não, é porque esse daqui está os 15 dias de agosto. É os 15 dias de agosto. Então, ninguém ainda não fez. A Meire vai fazer no dia 4, o Guilherme no dia 8, a Júlia vai fazer no dia 9, a Saula de Paula vai fazer no dia 9, a Cristiane vai fazer no dia 11 e o José Sobrinho vai fazer no dia 11 também. Então, esse é a primeira quinzena. Ok. Tá bom? No sábado passado, algumas pessoas estiveram da igreja de Freeman, na igreja de Lancaster, estiveram lá na Jane, né?
Eles foram fazer uma homenagem, uma despedida para o casal o Elmer e a Jane, que contribuíram muito para esta igreja. E o pessoal disse que foi bacana, foi legal lá. Muito legal. Foi muito bom lá. Ok? Até o bombeiro foi. Até o bombeiro foi. Foi. Então, foi bacana. Me disseram lá que os vizinhos pensaram que teve incêndio lá na região, que estava tendo incêndio. Mas era o povo de Deus incendiando de amor e de gratidão o casal, a Jane e o Elmer. Amém. Nós temos aí um vídeo, né? A igreja vai assistir um vídeo a esse respeito aí. Os bons momentos vão ficar. Sendo assim, um novo dia, um futuro irá nascer. Se unirmos nossas mãos ao caminhar, ser amigo é repartir dos bons momentos, a certeza. Existe amor em cada intenção. Acredito que já foi dito tudo aí nesse vídeo, mas nós queremos agradecer o casal, que Deus continue abençoando vocês e que esteja com vocês aonde quer que vocês estiverem. Deus abençoe a igreja e que o Espírito Santo possa estar agora movimentando, preparando o nosso coração para ouvir a mensagem desta manhã. Amém. Salmos 91, versículo 1 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E eu queria ler um complemento para ele. Mas eu vou ler o complemento depois que eu falar com vocês. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esses dias têm sido dias de desespero, de preocupação, como a gente já falou mais cedo no culto. Quem é que não está preocupado? Quem é que não fica com... Parece que as pessoas olham para a gente com outros olhos, né? Quando a gente está de máscara, ou um está sem máscara, você quer expulsar as pessoas de perto. A gente que está aqui na frente está tendo a oportunidade de estar sem máscara. E os dias realmente eles trazem uma certa preocupação para a gente. E confiar que os dias serão melhores, pode ser que fique difícil para alguns. A gente olha para situações... E tem um hino muito antigo que ele diz que nós não podemos olhar as circunstâncias, mas olhar o amor de Cristo. Porque quando você olha para o seu lado, a preocupação é inevitável. Mas o Salmo 125, versículo 1 diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Crer em Ti, Jesus, crer em Deus, é um grande segredo nesses dias. Porque se nós que cremos em Cristo estamos preocupados, imagina quem não crê em nada, não é verdade? E é com essa certeza, com essa confiança de crer em Deus, que eu queria te convidar nessa manhã, dentro das suas limitações com máscara, você na sua casa, que está sem máscara, para cantar com a gente. Amém?
Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva neste amor. Creio em Ti, creio em Ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai voltar. Creio em Ti. É com essa fé, com essa certeza, que eu queria te convidar a se colocar de pé para um momento de oração. Eu não sei como foi a sua semana, mas eu sei como foi a minha semana. Uma vez eu ouvi de um pastor me dizendo o seguinte: se você pudesse ver, se o Espírito Santo de Deus abrisse os seus olhos espirituais por 60 segundos, para você ver tudo que está acontecendo à sua volta, todos os livramentos que você recebe a todo instante, o grande conflito que acontece entre o bem e o mal, todas as vezes que o Senhor te livrou de um acidente, todas as vezes que o Senhor te livrou, talvez de uma bala perdida, de uma enfermidade, o maior terremoto da história aconteceria, sabe de quê? De joelhos se dobrando, em agradecimento a Deus, por todo o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Se você puder, se você quiser, eu gostaria de te convidar. Eu sei que eu pedi para você ficar de pé. Se você quiser continuar de pé, você fica. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser sentar, você senta. Mas eu queria te convidar para você ter um momento especial com Deus. Apresentar os motivos de agradecimento que você tem por essa semana, que você chegou aqui. Muita gente parou no meio da semana. Para talvez fazer um pedido por um familiar, pela cura de alguém, por um trabalho. Eu não sei qual é a sua necessidade. E não tenho pretensão nenhuma de saber, mesmo porque eu não posso resolver os seus problemas. Mas aquele Cristo que você acabou de dizer que acredita, Ele pode. Amém? Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Oração.
faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Senhor Jesus, muitas das vezes nós não sabemos nem como orar, não é verdade? Às vezes nós nos enchemos de tanta preocupação com palavras bonitas, com palavras difíceis. Acho que às vezes nós nos esquecemos de quanto o Senhor sonha e deseja em ter uma intimidade maior conosco. Então, de uma forma bem simples, ó Pai, queremos pedir que o Senhor possa sondar os nossos corações. Que o Senhor possa sondar cada necessidade que nós temos. Quantas pessoas hoje estão aqui nessa manhã precisando talvez de uma cura, de um milagre, de um familiar, de um trabalho novo. Eu não sei qual é a necessidade de cada um deles, mas o Senhor sabe, assim como o Senhor sabe quais são as minhas necessidades. Queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, pela oportunidade que o Senhor nos deu quando o Senhor naquela cruz venceu a morte, de hoje sermos chamados de Teu Filho. Obrigado, Jesus. E o maior dos milagres que nós anseiamos, ó Pai, e o que mais nos importa, é ouvir o nosso nome sendo chamado no último dia, ó Pai, quando o Senhor voltar. Que o Senhor possa escrever o nome de cada um de nós no livro da vida. Sonda cada coração, ó Deus. Assiste de perto cada necessidade, visita cada família aqui representada, cada família que está nos assistindo. Ser com cada um deles. É o que pedimos agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Dia, igreja. Feliz sábado a todos. Irmãos, eu estou feliz porque a nossa igreja hoje está com a sua presença. Estamos com um número maior do que do sábado passado. Temos, como o Teixeira disse, temos aqui várias pessoas novas, né, e pessoas que têm vindo à igreja também. Nós queremos dizer a você que a nossa igreja está de portas abertas para você todos os sábados e a sua presença nos alegra muito. E que a nossa intenção é sempre preparar essa igreja para te receber, para você louvar e bendizer a Deus, dar glórias a Deus no lugar mais aconchegante e mais melhor possível, tá? Bem, irmãos, o nosso sermão dessa manhã, em primeiro lugar, eu quero falar do sermão do Teixeira, sábado passado.
Teixeira fez um sermão muito bom aqui, sábado passado. Quem não veio, perdeu. Ó, quem assistiu. E o sermão do Teixeira me deixou preocupado, sabe? Aquela questão que ele colocou, que se o filho demora a nascer, a mãe morre, me preocupou muito, sabe? E a mãe é a igreja. Então, para você que busca um novo nascimento em Cristo, não deixe de frequentar a igreja, porque se o filho demora a nascer, a mãe morre. Isso pesou muito na minha consciência, sabe? Os filhos que querem nascer de novo são cada um de nós. E se nós não viermos a essa igreja, se nós demorarmos a nascer de novo, essa igreja morrerá. Então, depende de você, queridos. Nós preparamos essa igreja para você vir à igreja, para você louvar a Deus, para você glorificar a Deus e para você ter um nascimento de novo com Cristo, amém? Mas hoje nós vamos falar de um outro assunto. Eu tive o privilégio de, nessa pandemia, de estudar um pouco a vida de Jó. E eu achei coisas grandiosíssimas no livro de Jó e que me tocou muito. E eu vi a necessidade de trazer um sermão sobre Jó na igreja. E eu queria pedir aos irmãos que já abrissem suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler várias passagens, então você mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Jó. E a minha Bíblia começa assim. Eu vou esperar um pouco para que todos... Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Irmãos, primeira coisa, em nenhum outro personagem da Bíblia você vai encontrar todas essas características juntas. Só o personagem de Jó que você vai encontrar era reto, íntegro, justo, e temia a Deus e se desviava do mal. Outra coisa, Jó não era judeu, não era de Israel. Jó era da terra de Edom. Outra coisa, o livro de Jó não apresenta em nenhum momento a nação de Israel, o Deus de Israel. Ele apresenta a vida de Jó, a dificuldade que Jó passou e todo o contexto das tribulações de Jó e suas perguntas e suas questões. As perguntas, por que ele passava por aquele período tão difícil na sua vida. E no final do livro vem a resposta de Deus, que é uma coisa impressionante. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que Jó também, ele não era judeu. A Bíblia não fala de uma cidade judaica, a Bíblia não fala de uma nação judaica, a Bíblia fala de um homem de Edom, e Edom era um lugar, um país também, que era inimigo de Israel. Mas, aparentemente, o livro de Jó foi escrito na época dos patriarcas. Então, provavelmente, que a nação de Israel ainda não existisse. Então, é um período bem distante. Não se sabe realmente quem escreveu o livro de Jó. Alguns judeus dizem que talvez o livro de Jó tenha sido escrito por algum filósofo, algum
filósofo, algum filósofo judeu, depois do cativeiro, e que Jó seria uma metáfora da nação de Israel pelo sofrimento que a nação de Israel passou no cativeiro babilônico. Mas, por certo é que, se houvesse sido dessa época, talvez mencionaria alguma coisa sobre a nação de Israel, e o livro não menciona nada. Então, é mais provável que tenha sido escrito, ou que tenha sido um relato da época dos patriarcas. Mas o personagem Jó, ele traz coisas impressionantes e coisas que a gente não vê em outros personagens. E vamos adiantar aí, vamos mais para frente um pouco. Eu estou com minha Bíblia aqui, mas eu estou usando meu celular porque eu estudei por ela. No capítulo 1, vamos para o versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde vem? De onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. E disse o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmos tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, com certeza ele te maldiçoará. Irmãos, o que mais me impressiona nesse texto, o que mais me impressiona nessa passagem, e quando eu li, me trouxe uma vergonha muito grande, não foi o diabo que provocou uma discussão com Deus. Em outros relatos da Bíblia, se você for no relato que Jesus e Satanás, Miguel e Satanás discutiam o corpo de Moisés, o diabo ele busca um diálogo com Jesus, uma discussão com Jesus. Se você for quando Jesus expulsou os demônios do Gadareno, o diabo também é ele que procura a discussão. Mas no caso de Jó, quem provocou o discurso foi Deus. Agora, e essa discussão foi provocada por Deus porque foi gerada por um testemunho de um irmão tremendo. Ele deu um testemunho que era impressionante. Então, comoveu o coração de Deus, a ponto de Deus provocar o Satanás e dizer para ele: de onde você está vindo? É claro que Deus sabia de onde ele vinha. E ele disse: não, eu venho da terra. Você vem da terra? Você está vendo meu filho lá, o meu servo Jó? Às vezes nós agimos exatamente como Deus, sabe? Quando nós temos um filho que nos dá muita alegria, é um filho que vai bem à escola, é um filho que frequenta a universidade, a faculdade, é um filho que vem à igreja, é um filho que... E você, quando começa a conversar com alguém, você quer sempre falar do seu filho. Você quer engrandecer o seu filho, você quer dizer: de onde você vem, de que faculdade você vem? Eu venho da faculdade de Ulster. Você conhece a minha filha fulana? Você viu ela lá?
Você viu como ela é estudiosa? Você viu como ela é atenta? Sabe? Irmãos, esse diálogo também prova que nós vivemos de um grande conflito e que Deus, Ele nunca tira os olhos de nós, sabe? Deus, Ele provocou a Satanás para mostrar a Satanás que nós podemos ser tão justo quanto Jó, que nós podemos ter um bom testemunho entre nós nessa terra, e que nós podemos causar, em um bom sentido, eu quero que os irmãos não entendam mal, causar orgulho ao coração de Deus. Jó, naquela ocasião, ele causou um orgulho muito grande ao coração de Deus, a ponto de Deus provocar o Satanás, a ponto de Deus querer mostrar para ele que ele tinha alguém, apesar do Satanás ter feito tudo que fez, Deus tinha alguém que realmente o servia. Agora, o Satanás ele tem discursos que comovem, e ele é mentiroso, ele sabe jogar. Eu sempre digo que ele é o vendedor do pecado, e ele não existe vendedor como ele. E quando Deus disse para ele tudo isso, ele disse assim: por acaso ele não tem motivo de sobra para ser tudo isso? Irmãos, às vezes nós sempre temos esse sentido, nós queremos que Deus, Ele nos sirva. Satanás agora fala para Deus: você tem servido a Ele? É claro que Ele vai te servir, você tem servido a Ele. Nós, na nossa vida, nossa cultura, principalmente nós brasileiros, nós temos essa cultura da retribuição. Nós queremos ser retribuídos, sabe? As nossas orações é exemplo disso. Nós agradecemos porque Deus nos deu a noite passada, e nós pedimos porque Deus nos deu o dia, sabe? Então, muitas vezes, é esse argumento que o diabo usa, porque nós estamos sempre pedindo, nós estamos fazendo de Deus o nosso servo. Muitas vezes, nós deixamos de servir a Deus para fazer de Deus nossos servos. Irmãos, por favor, não me entenda mal, eu não estou dizendo que essa oração está errada, eu estou dizendo a forma que nós vivemos. E é dessa forma que o diabo disse para Deus: você não tem cercado ele de tudo? Ele não tem pedido de tudo e você não tem dado? Mas Deus conhece o coração de Jó, Deus conhece o seu coração. Eu quero te fazer uma pergunta bem interessante, irmãos. Essa passagem nos explica uma coisa, que Deus conhecia Jó nos seus íntimos momentos, que Deus conhecia Jó lá no seu quarto, lá no seu íntimo, sabe? O que eu e você tem feito lá no nosso íntimo? Será que nós podemos gerar o mesmo orgulho no coração de Deus que Jó gerou? Será que irmãos, eu posso dizer, será que Deus pode dizer para Satanás, dizer assim: você observou meu servo Jurandir? Ele faz isso. Quando eu li essa passagem, me deu muita vergonha, porque eu pensei nos meus erros e eu vi que Deus, às vezes, não pode dizer isso. Mas, irmãos, glória a Deus que nós temos um Cristo que morreu por nós. E todas as vezes que você e eu pensamos
em Jó, nós podemos alçar mão da graça de Cristo e dizer que Cristo fez por mim, e eu creio que Ele fez por mim, e eu creio que Deus aceita o sacrifício de Cristo na minha vida. Amém? Sabe, irmãos, talvez você pode passar a mesma coisa que eu passei. Sabe, você lê esse texto e seu coração chorar e o seu coração ficar doído porque você vê que você é falho, que você tem erros, que você não é como Jó. Mas para isso Ele nos deu o sacrifício de Cristo. Sabe? E você pode clamar a Deus que Ele te dá vitórias e que Ele te faz tão vencedor quanto Jó e que Ele aceita o sacrifício de Cristo no seu lugar. Amém? Mas vamos adiante. Irmãos, é aqui que eu quero falar. Jó servia a Deus debalde. O que quer dizer a palavra debalde? De graça. Apesar que no futuro, aqui nesse sermão, a gente vai ver que ele apresenta um juízo retributivo, Jó também, ele era um homem que ele servia a Deus sem interesse nenhum. Ele servia a Deus porque Deus era grande, porque Deus é o Senhor dos senhores, porque Deus criou todas as coisas, sabe? Ele servia a Deus por amor, sabe? E Deus prova isso para Satanás. E Satanás diz para ele que, olha, isso tudo é hipocrisia de Jó. Ele faz tudo isso porque você cerca ele de bens, sabe? E Jó apresenta a sua graça. A graça de Jó é servir a Deus sem interesses. Irmãos, nós vivemos num país que aqui nós temos que trabalhar e temos que ganhar e temos que ter dólar e nós temos que construir fazendas no Brasil, casas, e que nós viemos aqui para uma vida melhor, sabe? Então, realmente, nós temos motivo para à noite ajoelharmos a Deus e dizer a Ele, Senhor, e eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso de mais trabalho, eu preciso melhorar a minha vida, sabe? Eu preciso de um carro novo, eu não posso voltar para o Brasil nessas condições que eu ando. Sabe, irmãos, eu entendo e Deus entende também, sabe? Mas esse não pode ser o motivo no qual nós servimos a Deus. O motivo que nós servimos a Deus tem que ser o mesmo motivo de Jó. Nós temos que servir a Deus porque debalde, de graça, por amor. Quando nós falamos na graça de Deus, quando nós falamos na graça, nós lembramos do sacrifício de Jesus, que Ele deu a sua vida por mim, e que eu não tenho que fazer nada, e que Ele me salva, o seu sacrifício me salva, sabe? Mas nós também temos que ter essa graça quando nós viemos à igreja, quando nós servimos aos nossos irmãos. Irmãos, quando nós servimos aos outros, nós estamos servindo a Deus, sabe? A palavra de Deus diz que, olha, Jesus disse assim, eu sou aquele descalço, eu sou aquele que passou fome, eu sou aquele que estive preso, sabe? Eu sou aquele que estive doente. Irmãos, quando você serve aos outros, você serve a Deus, sabe? E a gente sempre tem essa teoria aparentemente brasileira, aparentemente parece que é católica, de retribuição. Nós sempre fazemos algo pensando naquilo que nós vamos ganhar na frente, sabe? Isso não é servir a Deus como Jó servia, sabe?
o que impressionava a Deus era a forma que ele servia a Deus. Irmãos, a história conta o seguinte, que Jó, ele passa por uns períodos bem duros, bem duro. Realmente, Deus permite que o diabo tira tudo dele. Em primeiro lugar, desculpa aí, eu estou apanhando o celular. Em primeiro lugar, irmãos, aquilo que nós mais buscamos, que é os bens materiais, Jó perde de tudo. Sabe, ele foi perdendo, e exatamente, às vezes você entra numa situação difícil, que parece que tudo vai caindo, né? E ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus rebanhos, sabe? Ele perdeu tudo. De repente, ele perdeu os seus filhos. E mesmo assim, ele continuou firme. Ele não amaldiçoou a Deus. Irmãos, e novamente, o diabo entra no mesmo lugar, vai no mesmo local. E Deus novamente, Deus andou firme por lado dele. Eu imagino que Deus tenha dado passos pesados por lado dele e disse para ele assim, novamente, com muito orgulho. Irmãos, a palavra orgulho está errada, eu não sei que palavra eu devia usar, mas Deus, eu só conheço essa palavra, então me desculpa, o orgulho não é uma boa palavra para usar nesse sentido, mas Deus caminhou para o lado do diabo alegre, feliz, e disse para ele, você viu? De onde você está vindo? De novo, de onde você está vindo? Eu estou vindo da terra. Você viu, meu servo Jó? Você viu que você fez, eu permiti tudo aquilo que você disse que faria e que ele me amaldiçoaria? Você viu que você fez e ele continuou? Mas você sabe, irmãos, o diabo nunca perde uma discussão, né? Ele é sempre astuto, né? E ele agora fala, olha, pele por pele. Dizem no estudo que eu estudei, que essa era um ditado hebraico, pele por pele. Toca na saúde dele. E Deus disse, então tá bom, você pode ir lá tocar na saúde dele, mas não tire a vida dele. E agora Jó, ele fica doente, enfermo, bem mal. Irmãos, e a Bíblia diz que a coisa dele era tão séria que ele pegava um caco de telha e coçava as suas feridas. E ele, apesar de tudo, ele disse para a esposa, apesar de tudo, ele apresenta o juízo retributivo, ele apresenta, apesar dele não servir a Deus dessa forma, mas ele tinha uma base dessa forma, porque ele disse, olha, Deus me deu, ele tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Sabe? Então, depois disso, Jó passa por um período muito difícil. Aparentemente, no estudo de Jó, ele pouco se importa com tudo pessoal, tudo material que ele perdeu. Mas os filhos e a saúde foi o ponto mais duro. O ponto mais duro, o que mais tocou no coração dele foi a sua saúde e os filhos. E ele então, a Bíblia diz que ele se rasga, ele se coloca de joelho e tal, e fica ali no meio das cinzas,
E ele tem a visita de 3 amigos. Os amigos souberam que ele estava passando por aquela situação. Eles se reuniram e foram visitar Jó. Né? E chegou lá, a Bíblia diz que eles chegaram naquela situação e de longe eles começaram a orar e louvar a Deus e a chorar por ver o seu amigo naquela situação. E eles ficaram com Jó no mesmo local, ali com ele, 7 dias sem dar uma palavra, em questão de luto. Mas, quando eles começaram a falar, é aí que aparece no livro de Jó uma coisa muito comum entre nós: julgamento. Geralmente, quando você está passando por um problema, os julgamentos não vêm de longe, eles vêm dos seus melhores amigos, vêm da sua família, sabe? E o mais interessante é que eles eram tão duros que aquilo que mais doía em Jó é o que eles falavam. Esse primeiro, ele diz assim: rapaz, mas você, logo você que confortou tanta gente. Irmãos, eu estou lendo, eu estou aqui, depois você pode ler no capítulo 4, né? É o discurso de Elifaz. Ele fala assim no versículo 5, vou ler desde o começo. Capítulo 4, versículo 2. Se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência. Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu as mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora, se vê em dificuldade e você desanima, quando você é atingido, fica prostrado, sua vida piedosa não te inspira confiança a você mesmo? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Reflita agora qual foi o inocente que chegou a perecer, onde os íntegros sofreram destruição. Porque tenho observado, quem cultiva o mal, semeia maldade. Isso também colherá. Esse cara, ele vira para Jó e diz assim: olha, o negócio é o seguinte, isso que a gente está muito acostumado, eu quero te dizer a verdade. Eu quero ser sincero com você. Eu quero ser sincero. Não é você que vivia pregando na igreja adventista? Não é você que é o ancião da igreja? Não é você que ajudou as pessoas naquele momento de pandemia? Ou, eu não estou dizendo de mim, ou de outras pessoas. Não é você que ajudou fulano, ajudou ciclano? Não é você que orou com alguém que estava em dificuldade? Por que agora que você está nessa situação? É porque no capítulo 3, Jó faz um discurso, amaldiçoando o seu dia, e questionando por que ele estava naquela situação. E aí os amigos, quer dizer, entre aspas, dizem assim: por que você está nessa situação? Não é você que fez isso, que fez aquilo. Por acaso aquilo que você fez não te dá força, não te dá confiança para você passar esse momento? Sabe, irmãos, existem momentos na nossa vida, momentos de depressão, momentos de dificuldades. O que você não quer ouvir é isso. E as pessoas, elas acham que elas são donas da verdade. Esse discurso do sincero,
Olha, Jurandir, eu vou ser bem sincero para você. Você está passando por isso é porque você plantou. Sabe? Irmãos, não conhece nada da minha vida. Não conhece nada da sua vida. Não sabe nada de você. Mas ele acha que ele é o dono da verdade. E que ele pode chegar na sua cara e dizer assim, não, você está passando isso porque você plantou isso. Poxa, mas você, hein? Um pregador e agora depressivo. Sabe? Irmãos, o outro amigo, igual eu digo, entre aspas, creio que o nome dele é Zofar, ele fala assim, os seus filhos morreram porque algo fizeram. Senão eles não morreria. Irmãos, realmente a Bíblia, ela apresenta alguns momentos, alguns discursos que são juízos retributivos, realmente. Se você for lá em Deuteronômio, quando fundaram a nação de Israel, Deus fala ali das bênçãos e maldições, mas essas são bênçãos condicionais. Essas são bênçãos que dependem de você. Realmente, existem situações difíceis que você entra nela porque você decidiu entrar nela. A vida, ela é feita de decisões. E muitas vezes, o que nós vivemos são consequências de decisões erradas que nós tomamos. Isso não é mentira, eu não estou colocando em questão isso. Eu estou colocando em questão, irmãos, é a gente julgar as pessoas. Independente de qualquer coisa, você não está apto para julgar ninguém. Sabe? Nós, por exemplo, nesse momento, nós estamos passando por uma pandemia. É mundial, irmãos. Está em todo mundo. Mas existem pessoas que insistem em subir no púlpito e culpar certas pessoas, um certo grupo, que diz que essas pessoas são não sei o quê, que são pessoas que estão praticando pecado e que Deus está castigando o mundo com essa pandemia. Irmãos, ninguém é dono da verdade. Nós tivemos uma pandemia no século XIV que dizimou mais de 70 milhões de pessoas. Morreu quase 30% da população mundial. E os fundamentalistas e os extremistas culparam os judeus na época e mataram mais de 3 mil judeus, e eles eram inocentes. Será que nós estamos cometendo o mesmo erro? Será que nós que pregamos a palavra de Deus, nós devemos fazer a mesma coisa? Subir no púlpito e culpar um grupo de pessoas, ou que seja os asiáticos, ou que seja um grupo que toma suas decisões, tem suas opiniões sexuais, que nós não temos nada com isso. Isso não faz de mim e de você dono da verdade. O sincero, eu vou ser sincero. O culpado é eles. Não interessa quem é culpado. Eu não sou dono da verdade. Sabe? Isso não está no meu controle, isso está no controle de Deus. Eu estou indignado, às vezes, que eu abri Facebook e vejo esse tipo de pregações, que diz que a pandemia existe porque as pessoas estão em pecado, que as pessoas estão isso, estão aquilo. Quem é você? Quem é o juiz que está suposto julgar isso? Sabe? É isso que esses amigos de Jó fizeram. Pioraram mais a situação de um homem em problema, um homem em depressão, um homem que havia perdido de tudo, que pouco se importava com os bens materiais, ele estava se importando com sua saúde e com seus filhos que haviam perdido. E agora pessoas achavam que tinham o direito de confrontá-lo e dizer que o erro era dele. Nem eu, nem você, nem ninguém
está suposto julgar ninguém. A Bíblia diz que nós não devemos julgar. Sabe? Nós vemos pessoas depressivas e que as pessoas querem julgar e querem condená-las. E citam passagens bíblicas ainda, que te confunde, te complica muito mais. Sabe? E quando eu vi os discursos desses 3 amigos, eu lembrei muito dessa situação que a gente está vivendo. E eu lembrei muito de situações que eu vivi, irmãos, e que pessoas vieram até a mim dizendo que estavam aí. Não, eu vou ser sincero. Sabe, se você não quer ajudar, não atrapalha. Ora com ele, entrega na mão de Deus. Você não é servo de Deus? Entrega na mão de Deus. Irmãos, vem aqui, vem aqui. O que está acontecendo? Vamos orar aqui, né? Depois da oração, você faz uma ação. Tira a mão no bolso, tira lá 10, 20 dólares, dá para ele, se a situação for essa, né? Tenta ajudá-lo da melhor forma possível. Mas julgar, isso é irrelevante. Eu quero chegar na parte do sermão que eu fiquei mais impressionado, porque nosso tempo não é tão longo. Irmãos, depois de tudo isso, entre os discursos de Jó e os discursos dos seus amigos, Jó, ele sempre questionava os porquês, por que ele estava passando por aquilo, porque ele era um homem justo, que ele não havia feito e nada daquilo que eles estavam dizendo. E houve o livro de Jó, ele não é uma prosa, ele não é uma história, ele é poético, porque eles abrem mão e se apega à poesia, então aos discursos de Jó e aos discursos dos amigos. Então os amigos estão sempre acusando, e ele está sempre se defendendo, e ele começa a questionar a Deus. O mais interessante também é que as orações dele, a forma que ele abre o coração, não é uma forma que ele pede para sair daquela situação, mas é uma forma que ele pede para entender o que estava acontecendo com ele. Isso é muito comum entre nós, quando nós passamos por problema e nós queremos entender por quê. Desculpa, irmãos. Nós sempre temos os porquês. E é comum a gente conhecer pessoas que abriram mão da religião, se tornaram ateus, porque não tiveram seus porquês respondidos. Mas a coisa mais interessante também é o seguinte: se você não está apto a viver com porquês sem resposta, você não está apto para viver, porque nessa vida tem muitos porquês sem resposta, sabe? Então, o discurso de Jó, ele é oscilante. Às vezes, ele engrandece muito a Deus, e às vezes, ele questiona a Deus, e Jó, ele coloca a Deus como inimigo dele, porque ele está passando, na mente dele, tudo que ele está passando, foi Deus que estava gerenciando, Deus que gerenciava tudo isso. Nós precisamos entender também que nem tudo que acontece conosco é gerenciado por Deus. A vida de Jó, é porque eu falo muito aí, a garganta dói. Na vida de Jó, é um exemplo que não é só Deus que gerencia todos os acontecimentos nessa terra. Por exemplo, tudo que ele estava passando não foi Deus que fez, quem fez foi o diabo. Então os discursos dele é oscilante, ele oscila muito, né? E é por isso que gera um debate ali entre os amigos. Mas o mais impressionante, que eu creio que ele foi inspirado por Deus, é uma inspiração muito grande. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jó capítulo 19, versículo 25.
Vamos lá? Irmãos, infelizmente, não dá para terminar rápido. Espera um pouquinho só, tá? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. E como anseia o meu peito e o meu coração. Irmãos, eu vou fazer uma introdução aqui rapidinho. No antigo Israel, existia era o seguinte: se você perdesse suas coisas, ficasse na miséria, perdesse sua casa, perdesse seus bens, perdesse seu carro, você poderia ter um resgatador. Esse resgatador, ele poderia ser um parente seu, e agora você ia nele, e ele comprava tudo que você está perdendo, para você pagar suas dívidas, e depois que as coisas resolvessem um pouco, que você melhorasse sua vida, você ia lá nele e comprava de volta. Certo? Então, ele era um resgatador. Por que Deus mandou fazer isso? É porque muitas pessoas perdiam tudo que tinha e virava servo. Tinha que se vender. Então, Deus fez isso porque Deus disse assim, ó, o povo de Israel não será servo de ninguém, vai servir a mim. A outra coisa era também, quando você perdia de tudo, que você tinha um credor muito alto e que você tinha que servi-lo. Você tinha que trabalhar para ele para pagar a sua dívida. Então, você tinha um resgatador, pode ser no meio da sua família, pode ser no meio da comunidade que você vive, e esse resgatador ia lá e comprava a sua dívida. E você ficava livre, mas você trabalhava e dentro das suas condições você pagava aquele resgatador. O resgatador também, a palavra é goel, a palavra em hebraico. Esse resgatador, ele também, se alguém matasse alguém da sua família, esse resgatador, ele também era o justiceiro. Você poderia pedir um justiceiro. A lei judaica te dava o direito desse justiceiro dentro da lei, para que esse justiceiro ele que mataria aquela pessoa que matou alguém da sua família. Certo? Só que é o seguinte, se esse crime fosse um crime que não foi por intenção de matar, essa pessoa, ele tinha um lugar de refúgio. E ele tinha que ficar nesse lugar de refúgio, que eram as cidades de refúgio. Ele não poderia sair desse lugar. Ele tinha que ficar ali até a morte do sacerdote. Depois disso, ele estava livre. Então, Jó, quando ele fala essas palavras, ele, no original do hebraico, não está isso que nós, redentor, né? É um redentor. Né? Mas o original da palavra é goel. Goel é o mesmo resgatador. Então, o que Jó está dizendo é o seguinte: eu acredito que o meu resgatador, que vai colocar todos os meus bens de volta, que comprou os meus bens, ele está vivo. Sabe? Aquele que lutou, aquele que vai resgatar, que vai lutar pelo sangue, o meu sangue, quando eu morrer, eu acredito que ele está vivo. Aí ele fala assim, e por fim se levantará sobre a terra. Então, o que Jó está dizendo é o seguinte, que o resgatador dele era o próprio Deus. Que o goel dele era o próprio Deus. E que esse Deus
levantaria sobre a terra. Então Jó estava falando da ressurreição de Cristo, porque o Deus que ressurgiu sobre a terra foi o próprio Cristo. Entende? Então ele estava dizendo assim, e outra coisa, ele diz, no versículo seguinte, ele fala assim, e eu, quando eu não estiver mais nessa vida, quando eu não estiver mais nesse corpo, eu o verei, eu mesmo o verei. Então, ele estava dizendo da ressurreição de Cristo, ele estava dizendo do resgatador, de Cristo que nos resgata do pecado, que é Cristo que nos aceita, é Ele que pagou o preço da servidão do pecado, é Ele que me resgatou. Quando eu perdi a minha salvação, foi Ele que resgatou de volta. Ele está dizendo que Ele está dizendo da sua própria ressurreição, porque quando Ele ressuscitar, Ele verá a Deus. Quando eu ressuscitar, quando você ressuscitar, você verá a Deus. Então, o discurso de Jó, nessa passagem do capítulo 19, ele é muito abrangente e muito comum daquilo que ele estava passando. Ele disse assim, o meu resgatador, aquele que vai tomar todos os meus bens de volta, aquele que está segurando os meus bens de volta, aquele que levou os meus filhos, ele está vivo, ele é Deus, é Ele que vai me restaurar, é Ele que vai me colocar de volta, e eu o verei. Sabe, alguns estudiosos dizem que Jó não tinha a compreensão da dimensão dos versos que ele disse. Ele estava dizendo da sua ressurreição, da ressurreição de Cristo, e ele estava dizendo, irmão, do grande encontro, quando nós encontrarmos com Deus, com Jesus nas mansões celestiais. Esse é o auge, eu vi como o grande discurso de Jó. No final do livro, o tempo já está avançado, no final do livro, Deus aparece para Jó. Deus aparece para Jó. E Deus fala com ele, irmãos, e Deus não responde uma pergunta. É por isso que eu disse para você antes, e eu vou dizer de novo. Se você não está apto para viver no mundo de porquês sem resposta, você não está apto para viver. Deus não respondeu suas perguntas. Ele pediu audiência com Deus, Deus teve audiência com ele, mas Deus o perguntou. Deus só fez pergunta para ele, disse para ele, mostrou para ele tão pequeno ele era nos planos de Deus, mas que ele fazia parte dos planos de Deus. Sabe? E Jó, então, ele se sente pequeno, ele se sente pequeno perto da grandeza de Deus. Ele vê que tudo aquilo que ele questionou aquilo não era importante. Deus disse para Jó, tipo assim, o que você passou é o meu business, eu que cuido disso, é eu que I will take care of those. Então ele não quis, Deus não em nenhum momento, nem perto ele respondeu. Sabe, irmãos, muitas vezes nós também temos perguntas sem resposta. Muitas vezes nós questionamos, por quê? E Deus às vezes não nos responde. Não nos responde, irmãos, porque essas coisas estão nas mãos de Deus e Ele cuidará de nós, sabe? Ele vai cuidar de cada um de nós, sabe? E o que eu mais me alegrei no livro de Jó é que no final também, irmãos, Deus tem uma audiência com os amigos de Jó. E diz para ele, olha, vocês estão errados. Vocês disseram tudo aquilo que vocês disseram não é verdade do meu servo Jó. E vocês agora têm que ir lá nele, no Jó, levar uma oferta, ele vai fazer um holocausto, e ele vai orar por vocês. Tá?
ele vai orar por vocês. Depois que ele orar por vocês, tudo bem. Então, irmãos, é o que nós temos que aprender no livro de Jó. Porque existe. E eles são mistérios de Deus e nós precisamos entender isso. E a coisa mais importante que nós temos que aprender, nós não devemos julgar ninguém por situação nenhuma. A nossa vida, ela é limitada. Nós somos limitados e nós temos que aprender que somos limitados e nós não somos donos da verdade. Eu não sei qual a situação que você está passando, talvez você está passando por situações tão difíceis quanto a de Jó. Eu quero dizer para você que o grande resgatador de Jó foi Deus. Cristo foi o resgatador e Ele é o seu resgatador, Ele é o seu redentor. E na mesma proporção que Jó disse que ele veria a Deus e que o seu redentor viveria, o nosso redentor vive e nós o veremos. Amém? Que Deus seja louvado. A igreja de pé, por favor. Lucas 24, 5, na segunda parte, diz o seguinte: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Foi sobre isso que o Jurandir falou hoje pra gente, sobre aquele que vive. E eu vou te convidar para cantar isso com a gente agora, amém? Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, em nosso lugar, na cruz morreu. Canta forte assim, ó. Mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Por quê? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando
Santo Deus e eterno Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nos ensinas a viver com os nossos porquês. Ensina-nos a entender, ó Deus, a imensidão da tua grandeza. Pai, esteja com cada um de nós. Nos dê um dia de sábado feliz, contente e na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu senti a presença de Deus no meu coração. Eu levarei uma palavra e ao sair daqui para lutar, vou em paz, pois sei que meu Jesus à frente está deste combate. O teu sangue já vitória me deu. Deus abençoe. Todos tenham um bom sábado.